Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula de HTML fornecida pela Escola TI. Na aula passada, nós vimos a diferença entre div e span. Nós vimos que quando a gente personalizou a tag div, os nossos dois conteúdos utilizaram a mesma configurações. O que eu quero dizer? Que a primeira div que a gente utilizou, nós demos 50 pixels ao topo e o tamanho de 450 pixels de largura. Então por isso que os dois tiveram a mesma característica. Hoje nós vamos saber a diferença entre ID e class. Bom, você me pergunta: mas eu quero que o primeiro conteúdo tenha uma largura de 500 pixels ou de 700 pixels e o segundo conteúdo deixar do tamanho de 350 pixels, tá? Como isso é possível? A tag div existe uma propriedade chamada ID, tá? O que é ID? O ID ele é uma referência para a gente personalizar o nosso bloco de conteúdo, tá? Aqui entre aspas eu vou colocar um nome, vou colocar conteúdo 1, tá? Não, apenas conteúdo. O que eu vou fazer? De vez de eu ir no meu estilo representar como div, eu vou colocar a minha div valendo com o nome de conteúdo. Se eu vier aqui e substituir a div por jogo da velha com o nome conteúdo, o que vai acontecer? Ele vai reconhecer que essas propriedades é do meu ID. Por quê? A diferença entre ID e class, uma delas é que a representação de um ID é do jogo da velha, e se fosse uma class seria ponto. Vamos ver isso mais tarde. Voltando para minha jogo da velha, salvando e atualizando a minha página. Viu que aconteceu? O meu primeiro bloco chamado conteúdo, ele pegou minha personalização, que era de margem 50 pixels e largura de 400 pixels. E o meu segundo bloco, ele não teve nenhuma personalização, porque embaixo está apenas div, não tenho nenhum ID referenciando no meu arquivo, no meu conteúdo style, dizendo que tem algumas propriedades. Se eu vim aqui no meu ID embaixo, minha div embaixo, colocar ID nome content, quer dizer conteúdo em inglês, eu vou vir aqui no meu style, jogo da velha, escrever content, e eu vou dizer para ele que eu quero uma margem top de 50 pixels. O que ele vai fazer? Ele vai reconhecer que minha margem top quero distância de 50 pixels do primeiro conteúdo. Agora eu quero também que todas as minhas fontes seja em negrito, fonte weight, bold. Atualizando, ele ficou tudo em negrito. Por isso que utilizamos a tag ID, atributo ID, para identificar, para estilizar o conteúdo da nossa div. Só que para utilizar ID existe uma regra. Em qualquer página criada, o ID nunca pode conter o mesmo nome, tá? O ID sempre deve ser único em qualquer página que a gente for
for criar. Não podemos utilizar conteúdo aqui e conteúdo aqui, tá? Não podemos. Isso é regra tem norma da W3S, tá? E a diferença entre a classe? A classe, a nossa classe, uma das diferenças que a gente viu é que na representação do nosso estilo CSS, o ID é representado como jogo da velha e a nossa classe é como ponto. Primeira diferenciação. Segundo, a classe ela é sempre utilizada nas informações, as características de todas as informações que a gente deseja, tá? Para isso a gente tem que colocar class e dar um nome para ela também, negrito. Coloquei nome negrito na nossa class, dizendo que quando eu tiver o span, eu quero que ela seja negrita, a letra fica negrito, tá? E eu vou retirar a minha tag span, representando no conteúdo, representando o nossa class nos arquivos CSS, o style é ponto e o nome negrito. O que vai acontecer? Atualizando nossa página, apenas a informática ficou em negrito. Vocês viram que no computação ele retirou a minha marcação, minha personalização negrito. Porque ele tirou o negrito da palavra computação, se ele está utilizando spam também? Porque eu falei no meu estilo que o único que eu quero que tenha a personalização é a spam chamada a class negrito. Outra diferença entre class e ID: a class você pode representar ela várias vezes no seu conteúdo. Então a gente pode utilizar a class várias vezes no nosso conteúdo. Já a diferenciação da div, que o ID é utilizada apenas uma única vez. Por isso a gente utiliza ID na div. Se quiser utilizar nas propriedades, nas informações no bloco div, fica à vontade, mas não é a semântica correta de utilizar o ID. Se eu vir no meu navegador e atualizar nossa página, você percebe que computação também já está em negrito. Voltando para minha página CSS, voltando para o meu index.html, a minha class, vou colocar aqui class na minha tag spam e vou chamar de info. Eu vou criar uma outra propriedade aqui no meu CSS, como que é class, então utilizo ponto, o nome da minha class, que é info, abre chave, e eu vou falar que a minha cor da informações e conhecimento vai ser azul, e tamanho da minha fonte vai ser 16 pixels, tá? Então vou vir aqui atualizar minha página e a minha informação ficou azul e o tamanho não funcionou, ou funcionou, só que eu coloquei muito pequeno, vou colocar 26 pixels. Atualizando nossa página, ele ficou com a letra maior. Tá, pessoal, essa é a diferença de você utilizar ID e class. A primeira delas é representando no arquivo style
no arquivo CSS, no caso, a gente utiliza CSS em arquivos separados, que o ID é representado como jogo da velha e a class, a nossa classe, é como ponto. Segundo diferenciação é que o ID é recomendado apenas para div, tá? Porque o ID nunca pode ser repetido, ele tem que ser único para cada página criada. E a class você é utilizada para todo o conteúdo dentro do nosso bloco e pode ser repetida várias vezes. Então, pessoal, é bem simples. Espero que tenha gostado. Acesse nosso site www.escolati.com.br e dá um like aí pro vídeo e até mais.